Ganhar uma casa reformada na TV parece coisa de filme, né? A produção chega, derruba a parede, coloca piso brilhando, entrega móveis de revista, tudo de graça. E você sai como o sortudo da vez. Mas, e se eu te disser que tem gente que viveu esse conto de fadas e, em menos de um ano, perdeu tudo? Hoje você vai conhecer histórias chocantes de pessoas que foram presenteadas em programas famosos como Lar Doce Lar e Sonhar Mais um Sonho, mas que viram a casa nova virar cenário de tragédia, abandono e até prisão. O que era para ser um recomeço de ouro acabou em decepção, polêmica e miséria. São casos reais, gente comum que virou celebridade por um dia e depois personagem de um drama que ninguém quis mostrar. E a primeira história vai te deixar sem chão. Um funkeiro carismático, ex-morador de rua, que ganhou uma casa do Gugu ao vivo para milhões de brasileiros. E terminou de volta na rua, usando o notebook achado no lixo, tentando fugir das drogas. Se você acha que já viu de tudo, é porque ainda não conhece a história de MC Piu Piu. Se prepara, porque do luxo à miséria, o que vem a seguir é inacreditável. A primeira história de hoje começa com um presente milionário e termina com um homem dormindo na calçada da Avenida Paulista, usando notebooks achados no lixo para tentar, segundo ele, ficar longe das drogas. Esse foi o destino de MC Piu Piu, ou Júlio César Lourenço da Silva, um funkeiro carismático que saiu da rua direto para os holofotes do Sonhar Mais, um sonho, quadro comandado por Gugu Liberato na Record em 2009. Piu Piu tinha um apelo raro, ex-morador de rua, criador de um funk engraçado, dança da galinha, e com um jeitão simples que conquistava fácil o público. A produção do programa enxergou ali a chance perfeita de emocionar o Brasil. E emocionou mesmo. Gugu entrou na história e mandou construir do zero uma casa inteira para ele e sua família no bairro Parque das Mansões, em Barueri. A entrega foi digna de novela. Fogos, choradeira, festa, tapete vermelho. Naquela noite, parecia que tudo ia mudar. Só que uma casa bonita não é suficiente quando a vida real bate à porta. Apesar da reforma completa, Piu Piu nunca teve a escritura da casa em mãos. Só a conta de luz vinha no nome dele. E com a fama relâmpago, vieram os convites, um pouco de dinheiro, mas também as pressões, as tentações e a recaída. Não demorou muito até que ele voltasse a enfrentar os mesmos fantasmas do passado. O vício, a instabilidade, os conflitos em casa. O ponto de virada veio em abril de 2011, quando Piu Piu foi preso em flagrante, acusado de agredir a companheira dentro da própria casa reformada. Segundo relatos da época, ele chegou bêbado às 6 da manhã, tentou forçar relações e depois a agrediu com um cabo de vassoura e um guarda-chuva. Ainda trancou a mulher no quarto. Vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. A prisão aconteceu ali mesmo, na casa que a TV deu, mas os problemas não pararam aí. Logo depois, Piu Piu entrou com um processo milionário contra a Record, exigindo 7 milhões de reais. Alegou que participou do quadro por meses sem receber cachê e que a emissora havia declarado à Receita um pagamento que, segundo ele, nunca aconteceu. A defesa da Record rebateu, disse que tudo foi uma ação social, sem vínculo trabalhista. No fim, o caso se arrastou na justiça e ele se viu sem casa, sem apoio, sem rumo. Algum tempo depois, uma cena viralizou. Piu Piu morando nas ruas novamente, agora em plena Avenida Paulista, usando 2 notebooks quebrados que ele disse ter achado numa caçamba. O motivo? Segundo ele, para se ocupar, acessar a internet, assistir vídeos e tentar se manter longe das drogas. Ali embaixo de um toldo, com o olhar perdido e um cabo de energia improvisado, estava o mesmo homem que, pouco tempo antes, recebeu uma casa na TV e virou símbolo de superação. Se a história de MC Piu Piu
chocou pelo desfecho trágico, o próximo caso vai mexer com você por um motivo diferente: o desperdício. Afinal, quando a TV entra na sua casa e transforma tudo do zero, com carinho, com investimento, com respeito à sua história, o mínimo que se espera é gratidão, né? Pois é, mas não foi isso que aconteceu com a família Quirino. O caso foi ao ar em 2011, no quadro Lar Doce Lar, comandado por Luciano Huck. A produção escolheu uma casa humilde, mas com uma família unida e batalhadora. O cenário era bem modesto e a promessa era de transformação total. E que transformação! A equipe do programa reformou tudo: salas amplas, ambientes temáticos, jardim japonês com lago de carpas, eletrodomésticos novinhos e até um espaço de lazer. Era o tipo de reforma que muita gente só vê em revista de arquitetura. Na entrega, foi aquele show de sempre: emoção, lágrimas, gratidão no ar. Só que o tempo passou e o Huck resolveu fazer algo incomum. 6 meses depois, voltou de surpresa para ver como estava a casa que havia sido entregue. E o que encontrou foi um verdadeiro cenário de abandono. As imagens exibidas ao vivo deixaram o público e o apresentador completamente perplexos. A casa, que havia sido entregue limpa, organizada e cheia de cuidado, estava suja, bagunçada e até com restos de comida podre espalhados pela cozinha, paredes marcadas, móveis fora do lugar e um forte cheiro de sujeira no ar. Luciano Huck, sempre contido, não conseguiu esconder a decepção. Com voz baixa e expressão de desapontamento, ele desabafou ali mesmo. Dá tristeza de ver. A gente faz com tanto carinho, tanta dedicação, e encontra isso? O público reagiu na hora. As redes sociais se dividiram. Alguns defendiam a família, dizendo que hábitos não mudam de uma hora para outra. Outros foram mais duros, acusando os moradores de ingratidão e relaxo. Fato é, aquela cena escancarou uma verdade incômoda sobre esse tipo de programa. Nem toda reforma transforma uma vida. Nem toda casa limpa vira um lar novo. Porque o ambiente muda, mas as pessoas nem sempre. E o que mais pegou foi o simbolismo. Uma casa que representava esforço coletivo, trabalho em equipe, ajuda da comunidade, jogada ao descaso em poucos meses. Do sonho ao desperdício, o caso da família Quirino virou praticamente uma lenda dos bastidores do Lar Doce Lar, e até hoje é lembrado como um dos momentos mais frustrantes da trajetória do programa. E se você acha que isso foi desconfortável, espera até ouvir o próximo caso, onde a ajuda foi dada, mas o presente virou motivo de bronca nacional. Se na história anterior o problema foi o descuido, agora o desconforto vem de outro lugar. A expectativa frustrada e a ingratidão que foi parar na televisão. O caso dos irmãos Falcão, uma família de lutadores do Espírito Santo, parecia ter tudo para dar certo. O pai, conhecido como Touro Moreno, era um mestre da luta, figura folclórica e símbolo de disciplina. Os filhos, entre eles o campeão Esquiva Falcão, estavam despontando no boxe brasileiro. Era o tipo de história inspiradora que o Lar Doce Lar, do Luciano Huck, adorava contar. A produção foi até Vitória, conheceu a família, ouviu os relatos de luta, de superação, de treinos improvisados e decidiu entrar em ação. O ringue onde eles treinavam era velho, sem estrutura, e a casa precisava de ajustes urgentes. E aí veio a promessa: o programa ia reformar o ringue e melhorar as condições da família. E cumpriu. Tudo novinho, pintado, seguro, um espaço digno para treinar e continuar sonhando alto. Mas a história deu uma virada estranha logo depois da entrega. Pouco tempo após a exibição, Touro Moreno foi a público reclamar do que recebeu. O motivo? O ringue não tinha cobertura. Segundo ele, chovia e os treinos viravam uma bagunça. A crítica repercutiu e chegou aos ouvidos do próprio Luciano Huck, que respondeu ao vivo, visivelmente incomodado.
A gente faz com tanto cuidado, tanta boa vontade, e aí recebe esse tipo de comentário? O climão foi inevitável. Nas redes sociais, a reação foi dividida. Alguns defenderam o velho lutador, dizendo que a crítica era justa. Outros ficaram indignados com o tom ingrato da resposta, depois de tudo que a família havia recebido de graça. Mas o que ficou no ar foi o desconforto. A sensação de que, mesmo com boa intenção, a ajuda oferecida nem sempre é suficiente para atender todas as expectativas. E quando isso envolve fama, visibilidade e reputação, o constrangimento vai ao ar em cadeia nacional. No fim, o caso dos Falcão virou quase um exemplo de como não reagir a uma ajuda recebida e colocou o público para pensar. Afinal, quem ajuda tem que aceitar qualquer crítica. Ou quem recebe o presente tem o direito de apontar as falhas. A resposta pode ser debatida, mas uma coisa é certa: a situação deixou marcas dos dois lados. E o próximo caso vai mostrar como, às vezes, o problema não está na reforma, mas naquilo que ela esqueceu de incluir. Até aqui, a gente viu presentes desperdiçados, reclamações públicas e até tragédia. Mas o próximo caso traz uma outra camada de frustração. Quando a reforma é linda, mas esquece o básico. Danilo Corrêa, morador de Palmas, Tocantins, ficou conhecido nacionalmente quando teve sua história contada no Lar Doce Lar. Estudante, dedicado, batalhador. A produção viu nele o símbolo perfeito da juventude que luta por um futuro melhor, mesmo com poucos recursos. A casa dele era simples, bem precária, e a reforma foi uma transformação total. Piso novo, pintura impecável, móveis planejados, eletrodomésticos modernos. Tudo aquilo que um jovem sem recursos jamais conseguiria comprar sozinho. Foi emocionante. Ele chorou. A família se emocionou. O Brasil inteiro se comoveu. Só que poucos meses depois, o encantamento virou um incômodo silencioso. A nova casa de Danilo tinha um problema sério: não tinha muro. Isso deixava tudo exposto. Qualquer pessoa da rua via o interior da residência. A sensação de insegurança era constante, ainda mais em uma região onde furtos acontecem com frequência. Além disso, a caixa d'água era pequena demais e causava problemas de abastecimento. Resultado: a casa dos sonhos precisava urgentemente de ajustes básicos. Sem conseguir resolver sozinho, Danilo recorreu à internet e criou uma vaquinha online. Pediu ajuda para construir um muro, aumentar a caixa d'água e garantir de verdade a segurança e o conforto que a reforma deveria ter trazido desde o início. A vaquinha deu certo. Ele arrecadou mais de R$12 mil. Mas aí veio a polêmica. Alguns anos depois, Danilo colocou a casa à venda e o público caiu matando. Nas redes sociais, choveram comentários. Como assim? Ele ganhou e agora quer vender? Faltou gratidão. Isso é aproveitamento. Mas Danilo respondeu. Disse que a vida muda, que estava buscando outro lugar para recomeçar e que sim, continuava sendo grato. Reconheceu que a casa tinha sido importante, mas que agora era hora de seguir. E talvez aí esteja a lição. Uma casa reformada pode ser linda, mas se faltar o essencial, o sonho não se sustenta. E se até um lar sem muro já é preocupante, imagina ganhar uma casa, aparecer na TV como herói e dias depois virar refém de bandidos, porque o último caso do vídeo é o mais recente e o mais assustador. Imagina dedicar a vida inteira a ajudar os outros a construir sem nunca ter tido uma casa própria. Essa era a realidade de Erivaldo, um pedreiro humilde de Cuiabá, que virou notícia em 2024 após um gesto que emocionou o Brasil. Ele passou dias inteiros construindo a casa de uma idosa desconhecida, mesmo sem cobrar um centavo. A história viralizou, chegou até o Lar Doce Lar e emocionou Luciano Huck. O programa decidiu fazer justiça e dar a ele o que ele nunca teve:
Uma casa completamente reformada, novinha em folha. A entrega foi emocionante. O Brasil inteiro vibrou. Um verdadeiro conto de fadas moderno. O homem que ajudava todo mundo, agora sendo recompensado com dignidade. Mas o que ninguém esperava é que poucos dias depois da reforma, o presente viraria um pesadelo. Erivaldo e sua família foram feitos reféns dentro da casa nova durante um assalto violento. Os criminosos estavam armados, invadiram o imóvel e mantiveram todos sob ameaça por horas. Segundo a polícia, os assaltantes sabiam exatamente quem era ele e que a casa havia sido reformada recentemente. Ou seja, a exposição nacional, que deveria representar reconhecimento e proteção, acabou se tornando um convite para o perigo. A repercussão foi imediata. A comunidade ficou em choque, o público revoltado. E a pergunta que ficou no ar foi incômoda. Será que mostrar demais pode custar caro demais? Erivaldo sobreviveu, assim como sua família. Mas o susto foi tão grande que hoje ele vive com medo, cercado de câmeras de segurança e grades, em uma casa que era para simbolizar liberdade. O caso dele é recente, real e assustador. E fecha com chave de ferro essa lista de histórias que provam que nem todo final feliz da TV resiste ao que vem depois dos créditos. Ganhar uma casa reformada na televisão parece o auge da sorte, mas como você viu hoje, para muita gente, foi o começo do fim, porque quando a estrutura emocional, familiar e social continua frágil, não existe reforma que segure as paredes da vida em pé. Alguns desses presentes vieram sem manual, sem apoio, sem futuro. Outros só revelaram o que já estava quebrado por dentro. Em pouco tempo, aquilo que brilhou na TV virou abandono, denúncia, roubo ou silêncio. Essas histórias escancaram uma verdade incômoda. Nem todo presente é bênção, nem toda casa nova é lar. Comenta aqui embaixo, qual desses casos mais te surpreendeu? Se curtiu, já deixa o like e se inscreve, porque no próximo vídeo a gente vai abrir as portas de mansões milionárias que estão abandonadas, amaldiçoadas ou escondem segredos tenebrosos. Você não está preparado para o que vem aí.